Aqui estamos para mais uma videoaula. Um beijo no coração de cada um. Que Deus dê a paz para todos nós. Terça-feira, 20 de outubro, nós vamos ter aula hoje de Geografia e Matemática. Então, por favor, minhas crianças, peguem os nossos livros de Geografia e de Matemática. Geografia, nós terminamos na última aula, na página 99, então estamos na página 100. Nós estamos estudando a unidade 5, que tem o tema Cultura e Identidade Brasileira. Então, vamos fazendo as leituras, a professora vai fazendo uma reflexão e depois tem as questões, para vocês memorizarem. Então, vamos lá. Já para eu tirar aqui, vamos lá. Nós vimos, as contribuições dentro da população existente, Então, nós vamos ver agora a contribuição dos indígenas. Então, vocês vão fazer uma leitura, contemplando aí as informações, as características, que nós recebemos dos povos indígenas, tá? Nós já sabemos que eles foram os primeiros habitantes da terra chamada Brasil, E que nós também, juntamente com o aprendizado dele, nós também temos algumas características, E o texto vai falar do contato que os índios tiveram com os portugueses, Com os conflitos, mortes de muitos índios, pelos portugueses quando chegaram à terra, Brasil. Então, esse enfrentamento, essa dizimação dessa violência, afetou muito a cultura e afetou muito o povo indígena. Ali vocês têm a palavra dizimação. É um ato ou efeito de dizimar, de assassinar, um grande número de pessoas, no caso dos índios. Depois, logo abaixo, conectação do assunto, as influências indígenas nas culturas brasileiras. Também os conhecimentos, de alguns animais, que já, jacaré, arara, jabuti, alguns nomes de frutas, como abacaxi, maracujá e caju. Então, são todas influências, da cultura brasileira que nós originamos dos índios. Página seguinte. Aqui também vai falar, dos estados e dos municípios brasileiros, que tem muita origem indígena, Ele vai citar aí Sergipe, que significa o Rio dos Siris, Ipiranga, que significa Rio Vermelho ou Pavuna, que significa Lagoa Escura. Então, são falas indígenas, que caracterizaram também algumas regiões do Brasil. Os alimentos também, de influência indígena, como comuns nas nossas mesas, que também foi originada por eles. A mandioca, Da mandioca faz o polvilho, faz diversos pratos, E também o artesanato, Os tapetes, os recipientes, os utensílios, as bolsas, os colares, Os objetos feitos de palha, as cerâmicas. Então, tudo isso aí também vem de influência indígena. Aqui embaixo nós vamos observar que nós temos aqui, artesanatos, Artesanatos em argila, elaborado pelo grupo indígenas, E logo abaixo nós temos a rede, que oferece um momento de descanso e prazer, Então, tudo isso aí já vem de descendências indígenas. E vocês vão ter a questão 1 e 2, tá? Pense no seu dia a dia. Que outras influências indígenas você consegue identificar em seus colegas? Troquem ideias. Então, vamos trocar ideias apenas em casa, Que outras relações nós temos aí de influência indígena, Valorização das culturas, danças, tipo de alimentação, o diálogo, trocar ideias, Os índios, então, já tinham essas tradições também. 2.
No lugar onde você vive, há grupos indígenas? Como é e o modo de vida das pessoas dessas comunidades? Nós aqui temos grupos indígenas, né? Mais acima, chegando ali perto também do Pará, nós temos vários grupos indígenas, né? Cada um tem o seu nome. Só que o seu grupo, né? Vamos agora para a página seguinte. Nós vimos os indígenas, né? Os índios, o que nós tivemos de hábitos e atitudes indígenas. Agora vamos ver a contribuição dos europeus. Por volta do século XVI, né? O X é um 10, o V é 5 e um pauzinho é 1. Então, no século XVI, os povos europeus se intensificaram na nossa região, no Brasil. Vieram em massas, né? Portugueses principalmente, né? E falando uma língua oficial, que é o português. Esses europeus se deslocaram, né, de várias regiões do mundo, da Europa, né, e vindo até o Brasil. E o número desses europeus, né, nesse período, no entanto, foi muito inferior ao número de africanos. Tá? Os portugueses foram menos que os africanos, que foram escravizados, né? Até 1850, o número estimado de desembarque era de 500 mil europeus. Para a comparação, estima-se que até aquele ano haviam desembarcado no Brasil cerca de 4 milhões de africanos, que eram os escravos. Então, né, uma grande quantidade maior. Daí, no século XIX, após a proibição da escravidão, né, escravização, em 1888, durante o século XX, ocorreu a intensificação do fluxo de outros povos europeus asiáticos para o Brasil. Eles vieram trabalhar especialmente nas áreas de lavoura, no cultivo do café, depois nas indústrias, e começaram a surgir no país, né? Eram, em sua maioria, italianos, espanhóis, portugueses, mas também vieram alemães, sírios, turcos e os japoneses. Então, né, o apanhado geral que nós temos, né, de povos que formaram a nação brasileira. Então, se você começar a conversar com o seu pai, com a sua mãe, ver as descendências deles, se eles têm descendentes de italiano, de espanhol, de português, de alemão, de sírio, de turco, de japonês, né? Então, foram não apenas os índios, também vieram os europeus, juntamente com os africanos que vieram no momento da escravidão, né? Que eram escravos dos seus senhores. Logo abaixo nós temos uma foto, família de imigrantes italianos, com todos os seus pertences, chegando ao Brasil no ano de 1910. Além de seus pertences, os europeus que aqui chegaram trouxeram seus costumes, suas tradições, né? E isso contribuiu com a nossa cultura também. Então, façam ali a leitura. Página seguinte, italianos na porção sul do Brasil. Então, ali vai mostrar no textos, né? Na região sul do Brasil, receberam muitos imigrantes entre o século XIX e o século XX. Para os italianos que contribuíram para ampliar a diversidade e a mistura entre os diferentes povos. Em 1885 a 1894, estima-se 8.941 italianos chegaram em Santa Catarina, então na região sul do Brasil. E entraram também no estado do Rio Grande do Sul, que é próximo, né, que é a região sul, que ela é o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então vocês veem o mapa ali e colocam, né, o número de italianos que chegaram nas duas regiões, Santa Catarina e na região do Rio Grande do Sul, né? Tá bem claro aqui, ó. Quantos chegaram no Rio Grande do Sul, né? Então, também logo acima, quantos chegaram em Santa Catarina. São duas regiões do Sul, tá bem? Então, seguindo à frente,
dos africanos, a contribuição também que os africanos, mesmo que vieram escravizados, mas se mantiveram, e nós temos, né, as tradições africanas. Diferentes povos africanos foram trazidos à força para o Brasil pelos europeus, e aqui eram escravizados no século XVI até o século XIX. Então eles eram comercializados, eles eram vendidos, né, para fazer os trabalhos geral, né, tanto as mulheres em casa também quanto nas agriculturas, né. Então essas pessoas vinham de diferente parte da África e tinham diversos destinos, né. Uns trabalhavam em lavoura de cana, outros de café, outros nos engenhos, outros extração de ouro, né. Então, diferentes atividades eles tinham. Então, nós temos essa foto aqui. Nós vamos observar, né, os negros ali. Foto da obra de arte do Pequeno Moinho de Açúcar. Viagem ao Brasil, de Debret Frets. Então ali está mostrando, né? No engenho, eles fazendo tudo braçal, tudo. Não tinham máquinas industrializadas ainda, né? Durante mais de 300 anos de escravidão no Brasil, esses grupos de africanos que aqui chegaram lutaram, não apenas pela liberdade, mas também para preservar seus costumes, os seus hábitos de vida, né? Suas culturas. Logo abaixo, vamos ver aqui também, nós estamos vendo aí as danças, né? A apresentação do grupo de samba de roda Filhos da Terra, em Terra Nova, na Bahia. Na próxima, nós também continuamos ali na religião com a Umbanda, né? Então, aqui a religião que eles tinham, né? A Umbanda em Mongaguá, em 2016. Logo embaixo nós temos tradições, jogos de brincadeiras, né? Esportes, como a capoeira, que é bem conhecida também por nós, né? O jogo de capoeira é na cidade do Rio de Janeiro. Logo aqui embaixo nós temos instrumentos musicais, como atabaque, né? Músicos tocando atabaque em Valença, Rio de Janeiro, 2015. Na língua, com diversas palavras e expressões particulares, como minhoca, berimbau, gangorra e giló. Então, os nomes dos instrumentos, né? Então, esses nós temos também das tradições africanas. E os asiáticos agora, né? População que veio da parte da Ásia, os asiáticos, principalmente os japoneses, né? Que compõem um grupo que imigrou em massa para o Brasil, né? Isso foi a partir de 1908. Desembarcaram no Porto de Santos, em São Paulo. Por isso que a Pro já falou outro dia que em São Paulo há muitos japoneses, né? Em algumas regiões do Paraná também. Então, eles chegaram, né, os imigrantes, e acamparam também nas lavouras, nas grandes lavouras de café. Então, você vê ali na ferrovia, aquele trem, né? Os imigrantes japoneses no trem com destino ao interior de São Paulo, para onde grande parte deles foi encaminhada a fim de trabalhar nas lavouras. Então, esses imigrantes japoneses, né, marcaram fortemente a paisagem dos lugares no Brasil. Seus descendentes, né, muitas tradições que nós temos também, e técnicas japonesas, tanto na culinária quanto nas danças, né, e, sobretudo, né, na lavoura. Atualmente, se estima que mais ou menos 1,5 milhão de brasileiros sejam descendentes de japonês. Então, né, também cresceu muito, né? Muitos deles, cerca de 400 mil, vivem no estado de São Paulo, no bairro da Liberdade, no município de São Paulo. E lá desenvolvem as suas culturas diversas, né? Então, se alguém tiver a oportunidade de visitar, eu não conheço ainda essa região de São Paulo. E lá nós vamos nos deparar com influências japonesas mesmo, né? Em todo o país mesmo, como os municípios. De Tomé-Açu, no Pará, também tem. Em Açaí, no Paraná. Em Ivote, no Rio Grande do Sul. Então, são os imigrantes japoneses, né? Que também vivem no Brasil. Tem ali uma apresentação, né? Um festival japonês realizado no Paraná em 2018.
E temos uma questão. Cite aspectos da cultura japonesa que você reconhece no seu modo de vida e nos seus familiares. Então, vocês conhecem esses asiáticos japoneses, né? Então, quem conhece pode colocar. Quem conhece suas tradições, né? Que são pessoas que trouxeram culturas diversas, né? Influenciadas, logicamente, do Japão. O latino-americano agora. Nas últimas décadas também tem ocorrido o maior deslocamento de pessoas ao Brasil, oriundos dos países vizinhos, como Argentina, Uruguai, Bolívia, Venezuela e Paraguai, né? Então a gente recebe muito também, principalmente dos venezuelanos, né? Tem muito aqui na nossa região, do Mato Grosso. Muitos desses imigrantes vêm em busca de melhores condições de vida, né? São pessoas que viajam sozinhas ou com seus familiares, se deslocam lá, né, dos seus lugares à procura de empregos e salários melhores. Alguns também fogem das suas áreas de origem, né, por causa dos conflitos, por causa dos atos de violência, né? Além de diferentes culturas, uma das dificuldades enfrentadas por muitas pessoas desses grupos é a questão do idioma. Os latino-americanos, em sua maioria, têm o espanhol como língua oficial, resultado do processo de colonização realizado pela Espanha. Então, ao chegar ao Brasil, precisam aprender o português, né? Então, às vezes, a gente não consegue compreendê-los, né? Pela língua deles, que falam bem diferente, principalmente venezuelanos, né? Paraguaios, que vêm da origem de espanhol. Continuando ali, como você se sentiria se precisasse se mudar para um país onde as pessoas não falam a língua portuguesa? Como você gostaria de ser recebido? Porque todos falam que o Brasil é um país que acolhe, né? É caliente, acolhe todos. Agora, nós que não sabemos falar o inglês fluentemente, chegar num país, né? Pela qual nós não entendemos o que eles falam, mas a gente gostaria de estar sendo bem recebidos, né? Vamos ver aqui as tradições agora desses imigrantes aí, bolivianas, né? Preparando comida durante a festa. Alazitas na Praça Cantuta, na cidade de São Paulo. Então, ali as cozinheiras. Logo embaixo nós temos os peruanos, fazem apresentação musical na cidade de São Paulo, né? Eles têm instrumentos diversos, sempre se apresentando. Assim também os demais grupos imigrantes latino-americanos trazem consigo elementos de seus locais de origem, né? É o caso também dos músicos, dos fotógrafos, né? De diversas nacionalidades latino-americanas. Um outro exemplo pode ser citado são os artesanatos. Atualmente, é cada vez mais comum o Brasil encontrar artesanatos produzidos por grupos de outras nacionalidades latino-americanas. Por exemplo, bolsas típicas, né, da população do litoral da Colômbia. Então, esses trabalhos aí coloridos, né, são dos colombianos. Chamada de Wayuu, essa bolsa colombiana tem ganhado espaço no mercado de artesanatos no Brasil, influenciando a moda no país. Logo abaixo, né, continuando falando, as festas em comemoração da independência da Bolívia, qual foi realizado no Memorial da América Latina em São Paulo, em 2017. O evento, que reúne vários imigrantes bolivianos, mostrou música, dança, artesanato e culinária da Bolívia. Então, são tipos de danças, né? Exercício 4. Que aspectos da cultura latino-americana você reconhece no seu modo de vida e nos seus familiares? Vocês reconhecem algumas informações dessa diversidade de elementos aí? Dessas influências das culturas latino-americanas? Então, quem são os povos latinos-americanos? São os países da Argentina, do Uruguai, da Bolívia, da Venezuela e do Paraguai. Então, esses são chamados, né, os latinos americanos. Vamos fazer atividades agora. Primeira questão.
Indique 3 exemplos de manifestações culturais provenientes dos povos estrangeiros existentes no lugar onde você vive. Aqui, nós temos o quê? Do afro, né? Do afro nós temos as danças, não é isso? Então, conversem com os pais para vocês verem o que você tem. A capoeira, né? A capoeira é uma manifestação cultural. De quem? Né? Dos africanos. Então, país de origem é a África. Daí vocês vão procurar outros 2, tá bem? A questão 2. Observe a fotografia a seguir e leia a legenda. Então, essa fotografia são imigrantes. A palavra imigrantes que nós estamos usando, que vieram, né? Que migraram para o nosso país. Europeus passando para a fotografia em frente à hospedaria dos imigrantes em São Paulo, no final do século XIX. Então, inicialmente, para onde se dirigiam os imigrantes que aparecem na foto? Onde eles se dirigiam? Esses imigrantes europeus? Dirigiam-se ao quê? Ao interior do país, né? No caso ali, no estado de São Paulo, no Paraná, para trabalhar em fazendas, né? Em plantios na agricultura. Vamos continuar na B. Quais atividades econômicas eles realizavam nesses locais? Então, a maioria desses imigrantes aí, eles cultivavam o quê? O café, não é isso? Que era um produto de grande importância econômica no Brasil, né? A era do café, no início dessas colonizações. O 3, vamos observar esse gráfico da população indígena no Brasil para responder as questões. Então, aqui no gráfico, vocês estão vendo, nós temos as informações aqui, né, de 1500, 1570, 1650, 1825, até chegar em 2010, né? E aqui, quantitativo de populações indígenas, né, em milhares de ações. Ali tem a fonte. Então, a questão é a seguinte: o que o gráfico mostra? O que ele mostra, o gráfico? Mostra a quantidade de indígenas que vieram no Brasil entre 1500 a 2010. Não é isso? A B. O que aconteceu com a população indígena em 2010 em relação a 1500? O que aconteceu? Aumentou, diminuiu? 2010 deu quantos mil ali? Né? Nós vamos ver quantas pessoas que viriam. 2010 deu aqui nessa reta aqui abaixo de... Então vamos pôr assim umas 800 mil pessoas. Então, o gráfico indica que a população indígena reduziu em cerca de 3 milhões em 1500. Em 1500 nós tínhamos 3 milhões de imigrantes indígenas. E para 2010 passou mais ou menos a 800, 850, né, imigrantes. Então, foi uma redução, né, do grupo indígena. C. Lembrando que em 1500, né, quando chegaram os portugueses, eles que foram responsáveis pela a grande ação, né, de matar as tribos indígenas em massa. C. Como é possível explicar as mudanças observadas nessa população? Nós observamos pelo quê? Pelos conflitos, né, que os colonizadores chegavam, roubavam, ocupavam as suas terras, né, matavam, né, ou traziam doenças da Europa que afetavam os índios. Então, essas são as causas e as consequências da devastação, né, de termos diminuído muito a população indígena no Brasil. Tá bem? É um pouquinho complexo, mas façam uma leitura bem feitinha para vocês fazerem as respostas, tá? Daí a professora depois corrige. Aqui nós vamos agora terminando nossa unidade 5. Vamos ver o que fala cada item desse aí. A população brasileira é multicultural, ou seja, composta por grupos originários de diferentes partes do mundo, com estilo de vida,
cultura e tradições variadas, né? Então, nós recebemos, como nós vimos ali, nós recebemos portugueses, nós recebemos italianos, nós recebemos japoneses, africanos, né? Os índios que já viviam aqui. Então, nós temos, nossa origem é de diversas culturas e tradições. O próximo. Entre os principais grupos que formaram e ainda compõem a população brasileira estão os índios, os europeus, os africanos e os asiáticos, que a professora tinha comentado. Agora vamos aqui. Em um período mais recente, imigrantes de outros países latino-americanos também passaram a migrar em maior número ao Brasil, acrescentando novas características à rica cultura brasileira. Então, a mudança, né? Vamos tendo ações diferenciadas. Próximo. O lugar onde você vive apresenta elementos na paisagem que revelam a influência dos variados grupos populacionais que migraram para o Brasil? Observe, identifique-os e os conheça e os valorize-os, né? Identifique-os, conheça-os e valorize-os. Então, o que nós recebemos constantemente aqui na nossa região, né? No Mato Grosso também, outros que estão migrando, né? Para o Brasil, mas também para a nossa região. Apesar de enfrentarem barreiras culturais como desconhecer o idioma local, os imigrantes, no geral, se mudaram para o Brasil em busca de trabalho e melhores condições de vida, contribuindo para a formação da população brasileira e para a construção do país. Devem ser respeitados e ter sua cultura valorizada. Então, independente de que região, de onde, né, que país que ele veio, ele é um ser humano. Então, nós temos que ter o respeito por essas pessoas que aqui chegam, né? E mesmo que ainda não falam nosso idioma, eles estão a fim de sobrevivência, estão muitas vezes pedindo socorro, né? Um trabalho, um alimento do dia a dia. Porque no Brasil a gente sofre muitas consequências com as nossas políticas partidárias, mas a gente sabe que tem país que é muito mais difícil de sobrevivência que o nosso, né? Nós aqui fazemos das tripas ao coração, mas nós temos um lugar de morar, nós temos um trabalho, nós temos alimento. Então imagina aqueles países que não têm condições, que os atritos, os conflitos sociais são muito grandes, que as pessoas não têm onde morar e não têm nem o que comer. Não é bom? Então aqui nós estamos terminando a nossa aula de geografia. Vamos para a matemática. Matemática, nós estamos vendo a multiplicação, né? Nós estamos na unidade pela qual nós estamos vendo a fatoração, a multiplicação nas suas diversas formas e cálculos. Hoje nós estamos aqui na página 212, vamos terminar também essa unidade hoje. Então, vamos continuar com a nossa aula. Então, nós temos aqui um probleminha. Agora, descubra quantos celulares há nas prateleiras, utilizando uma multiplicação, e depois complete a frase. Então, vocês vão contar quantas prateleiras tem, quanto celular tem em cada prateleira e vão fazer o cálculo. Logo em seguida, leia cada uma das situações abaixo, observe as conclusões dos personagens e descubra o nome de cada um. Então, Ana fez uma compra de R$120 e vai pagar o valor total em uma única parcela. Priscila vai preparar doces e bolos para uma encomenda. Ela precisa comprar 40 latas de leite condensado e está em dúvida entre comprar 5 embalagens com 8 latas de leite condensado cada ou 8 embalagens com 5 latas de leite condensado cada. Então, vamos lá, situações, problemas. Maria viu uma promoção de um notebook que estava custando 12 parcelas de R$44. Para saber o valor total, ela pensou assim: 12 igual a 10 mais 2. Ela decompôs o 12, né? Então, basta multiplicar 44 por 10, 44 por 2. Da seguinte forma: 10 vezes 44, 440. 44 vezes 2, 88.
440 mais 88, 528. Portanto, o notebook estava custando R$ 528. Bem baratinho esse daí, né? Tá meio fora da área de comércio aí, não tá tão barato assim não, né? Continuamos. Isabel encontrou a seguinte promoção: na compra de 3 pares de tênis da mesma numeração, cada um sai por R$ 27. Ela decidiu comprar 3 pares de tênis para ela e outros 3 para o seu filho. Para saber o total da compra, Isabel fez o cálculo. 2 vezes 3 vezes 27. 2 vezes 3 é 6. 6 vezes 27, né? Vamos fazer aqui, ó. 27 vezes 6. 6 vezes 7, 42, vão 4. 6 vezes 2, 12, com 4, 16. Então, é o que está ali, R$ 162, não é isso? A ordem dos fatores não altera o produto? Não, né? O que é essa ordem do fator não altera o produto? Eu posso pôr o 27 em cima, como eu coloquei, vezes 6, dá 42, vão 4, vai dar 162. Ou eu posso colocar o 6 e multiplicar por 27, que aqui é a ordem do fator. Cada parte é um fator, né? 6 vezes 7, 42. Pula a unidade e multiplica a dezena. 2 vezes 6, 12. Então, vai dar 2, 4 mais 2, 6. O resultado é o mesmo. Então, essa afirmação está correta. A ordem dos fatores não altera o produto. 3 ou mais fatores podem ser associados de diferentes maneiras. Então, vamos ver essa quantidade aí, né? De 3 ou mais fatores. Então, quem que colocou que a ordem do fator não altera o produto? É a Priscila? Porque a Priscila, aqui atrás, ó, a Priscila colocou: vai preparar doces e bolos para uma encomenda. Ela precisa comprar 40 latas de leite. Então, se ela pegar 5 embalagens, vamos lá. 5 embalagens com 8 vai dar 5 vezes 8, 40. Não é isso? Ou se ela pegar 8 embalagens com 5, vai dar 40 também. Então, essa questão aqui, que a ordem não altera o produto, é no problema de quem? É no problema da Priscila. Então, aqui nós vamos pôr o nome da Priscila, tá bem? E agora na outra, que 3 ou mais fatores podem ser associados de diferentes maneiras. Então, quem foi? Que problema foi esse? Foi da Isabel? Porque a Ana pagou em uma vez só, né? Vamos ver a Isabel. O que a Isabel fez aqui, ó? Então, a Isabel teve 3 fatores. Teve 2 vezes 3 vezes 27. Não são 3 fatores? Então, ó, porque ela fez dentro do parênteses aqui, ó. 2 vezes 3 vezes 27. Então, ó, tem 3 fatores. Fator 1, fator 2, fator 3. O 2 é um fator, o 3 é um fator e o 27 é outro fator. Então, ela multiplicou parênteses primeiro, deu 6. 6 vezes 27, deu 162. Então, quem tem os 3 fatores é a Isabel. Então, coloca aqui Isabel. Vamos ver as demais? Podemos decompor um dos fatores e multiplicar cada parcela separadamente, adicionando os resultados encontrados? Podemos, vamos lá. Vamos ver lá o da Maria. A Maria viu uma promoção de notebook, que estava custando 12 parcelas de 44. Então, olha bem, a decompôs, né? O 10 e o 2. Ela fez 10 vezes 44, não foi? Ó, 10 vezes 44. 4 vezes 0, 0, 4 vezes 1, 4. Pula a unidade, 4 vezes 0, 0, 4 vezes 1, 4. Então, deu R$440. Ela decompôs o 10 e o 2. Então, ela vai pegar o 2 vezes 44, ou 44 vezes o 2, que vai dar a mesma coisa, né? Vamos fazer que a ordem do fator não altera o produto. Então, vou pegar 44
Não, 44 vezes 2. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 2, 8. Então, deu 440 mais 88. 4 e 8, 12. 528. Então, é a Maria. Não é isso? Então, esse fator aqui, né, é a Maria. Tá certo? Então, a Maria é que fez esse ato, né, de decompor os fatores. Agora, vamos ver ao próximo. Quando um dos fatores da multiplicação é o número 1, o produto é o mesmo. Número que corresponde ao outro fator. Então, se você pegar o da Ana, né? Ó, a Ana pagou em uma vez só. Então, 120 vezes 1 vai dar 1 vezes 0, 0, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 1, 1. Vai dar 120. Então, essa é a Ana. A Ana, né? A Ana é que pagou em uma parcela única. Então, qualquer fator multiplicado por 1 vai dar o mesmo resultado, o mesmo produto. 120 vezes 1, 120. Então, vocês vão colocar o nome de cada uma com as suas respectivas ações da multiplicação. Continuamos. Agora, você tem uma multiplicação, né, com os resultados, e você vai ligar a qual propriedade cada operação dessa está designada. Vamos ver aqui. O 32 vezes 1 é igual a 32. Qual dessas propriedades aqui? Qual que é a propriedade que nós vamos ligar? Porque é multiplicado por 1. Então, qual vai ser a propriedade? A propriedade vai ser quando um dos fatores é o número 1. O produto é igual ao outro, porque ó, 32 vezes 1 deu 32, não teve alteração. Daí vocês vão agora estudar cada caso dos demais para ligar. Vai ver qual que é a troca da ordem do fator, qual que é a multiplicação por 3, qual que é a decomposição, qual que é o multiplicado por 0, né? Lembrando que qualquer número multiplicado por 0 sempre vai dar 0. E o 7 vai multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Vai colocar o resultado aqui. E nos demais. Vamos indo. Observe os preços abaixo e descubra o valor total de cada produto, realizando um cálculo mental. Em seguida, destaque os adesivos do material complementar e colhe-os abaixo do seu valor parcelado. Então, você vai fazer a conta. Você tem 10, né, 72 vezes 10. Então, você pode pegar. Vamos pegar o lápis. 72 vezes 10. Posso fazer sem vírgula, depois eu coloco. 2 vezes 0, 0. 7 vezes 0, 0. Pula a unidade, dá 2. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 7, 7. R$720. Daí vai multiplicar esse e multiplicar esse. Tá bem? Daí nós vamos lá no material dourado, pegar os objetos que tem esses preços ali. Ó, então, aqui na página 275, nós temos aqui os respectivos objetos. Um sofá-cama, R$6.000. Um armário aqui, 720, uma cadeira, 3.200. Então, vocês vão fazer aqueles cálculos lá, os três, a professora fez um, e vai levar os adesivos e colocar no respectivo valor, lá na página 215. Tudo bem? Então, vocês vão calcular isso que nós temos aqui, calcular e trazer lá os adesivos e colar cada um no seu valor respectivo que deu. Olha aqui no rodapé, né? Ó, aqui deu 720, né? Qual objeto lá que tem 720? Vai colar ele aqui. Continuamos com o probleminha. Pedro comprou um boné. Optou por pagá-lo em 5 prestações de R$23. Calcule mentalmente o valor do boné à vista e registre o resultado encontrado. Então, olha bem, mentalmente, né? 5 vezes 3, 15, vai 1. 5 vezes 2, 10. Mais 1, 11. Então, vai dar R$115 o boné em 5 vezes. 10. Jaqueline está comprando material. Observe as cenas e depois responda as questões, utilizando o cálculo mental e a aproximação.
Quantas folhas aproximadamente tem 7 cadernos, como o que a Jaqueline escolheu, né? Então, tem 98 folhas cada caderno. Então, eu posso aproximar para 100, né? 98, eu vou colocar aproximadamente, cada caderno tem 100 folhas. 100 vezes 7, porque eu aproximei, né? De 98 eu pus para 100. Vezes 7 vai dar quanto? 700 folhas, né? Quantas folhas aproximadamente tem 7 cadernos? Então, 7 cadernos, a resposta. 7 cadernos tem aproximadamente 700 folhas, né? É aproximadamente, porque 98, se eu fazer no real, 98 vezes 7. 7 vezes 8, 56, vão 5. 7 vezes 9, 49. Se eu fosse fazer no valor de 98 mesmo, se não fosse aproximada, porque nós estamos aproximando.